Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras do Salmo de hoje, o Salmo de número 54, olhando o que o servo do Senhor, Davi, estava enfrentando, o autor deste Salmo, e como nós podemos olhar para este exemplo, esta situação, e aplicá-la para a nossa vida. No Salmo 54, em nossas Bíblias, tem um título um pouquinho maior do que o título de costume, pois ele está explicando o contexto do momento em que este salmo foi escrito. E o título é o seguinte: Oração pedindo a proteção de Deus, uma poesia de Davi ao regente de coro para instrumentos de 10 cordas, escrita por Davi quando os moradores da cidade de Zife foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Muitas vezes nós olhamos os textos bíblicos sem dar muito valor para o seu contexto, para onde eles estão escritos, colocados na história da Escritura, na história da humanidade. Muitas vezes queremos lê-los falando diretamente para nós, não há nenhum problema de fazê-lo assim, mas também é importante nós entendermos o seu contexto. E é importante, neste salmo, nós entendermos como o salmista Davi, ele estava se sentindo. Ele estava fugindo de Saul, pois ele queria matá-lo. Davi, que havia sido escolhido pelo Senhor para ser rei, e então sofreu esta perseguição. E ele então foi se refugiar nesta cidade de Zife, e as pessoas sabiam que ele estava lá. Davi confiou neles, e eles foram e entregaram Davi para Saul. Davi estava angustiado, sendo perseguido, e foi traído. Pessoas em quem ele havia confiado haviam traído a sua confiança. Será que nós também podemos nos encaixar nesta história de Davi? Será que nós enfrentamos angústias em nossas vidas? Será que nós estamos sendo perseguidos? Será que corremos risco de morrer? Será que nós já confiamos em alguém e fomos traídos? Eu creio que nós vamos concordar que algumas dessas situações nós já passamos. Então poderíamos dizer que poderíamos fazer as palavras de Davi como palavras nossas. Ó Deus, salva-me pelo teu poder. Livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras. Todos os dias nós corremos riscos, e o maior dos riscos que nós corremos é perder a fé, é deixar de crer em Jesus, deixar de dedicar a nossa vida ao nosso Salvador, deixar de louvá-lo, deixar de estar na sua presença, deixar de se reunir com seus irmãos na fé, e então ouvir o que o nosso inimigo ele coloca em nosso caminho, quando ele quer nos seduzir para deixarmos de confiar em Jesus. Talvez poderíamos dizer que este é o maior risco que nós corremos.
Mas também existem outros riscos. Nós não sabemos se vamos voltar para a nossa casa de noite, depois de um dia de trabalho. Talvez nós nem saibamos, quando nós deitamos de noite, se nós vamos acordar no outro dia. Nós confiamos nisso, nós temos fé nisso, por isso nós planejamos os nossos dias. Mas isso não é uma certeza. Nosso coração, a nossa maquininha pode parar de uma hora para outra. Por isso nós também cuidamos da nossa saúde. Mas nós nunca sabemos o que vai acontecer. Por isso nós podemos dizer que nós precisamos da força do Senhor. Precisamos do seu cuidado. Precisamos da sua proteção. Por isso pudemos cantar no início antes deste momento de mensagem, rocha eterna, meu Senhor. Devemos confiar nele como a rocha em qual nós podemos firmar a nossa vida. Como o reformador da igreja, Martinho Lutero, escreveu, castelo forte é o nosso refúgio e a nossa proteção. Como é maravilhoso nós termos este Deus a quem nós podemos dirigir as nossas orações e confiança, principalmente em momentos angustiantes, como Davi estava passando. Também quando ele foi traído. E quantas vezes nós somos traídos até por nós mesmos, quando nós queremos fazer alguma coisa e fazemos totalmente o oposto. O salmista continua orando assim, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar, eles não se importam com Deus. E talvez aqui venha uma reflexão que nós devemos fazer para a nossa vida. Nós não vivemos mais no tempo de Davi, nem no tempo dos apóstolos. Olhamos a Bíblia e vemos os seus ensinamentos para a nossa vida. Mas nós também vivemos numa sociedade totalmente diferente. Mas uma coisa continua a mesma. Aqueles que não se importam com Deus querem calar os cristãos. Não aceitam o que os cristãos ensinam. Muitos ensinam que o que importa é ser feliz. Só não pode ser feliz o cristão na sua fé. Um tanto quanto desconexo com o discurso. Mas nós então devemos entender e ver que estas pessoas que não se importam com Deus, que também querem nos afastar da nossa vida com o Senhor, eles também querem nos matar. Talvez não nos matar fisicamente, mas eles querem nos matar espiritualmente. Pois todo aquele que estiver longe do Senhor, ele irá morrer eternamente. Por isso devemos voltar a nossa confiança ao Senhor, clamar, pedir que Ele nos proteja e entregar a nossa vida nas mãos dEle. O salmista continua dizendo assim, eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende, que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. E nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento o profeta Jeremias, falando que ele foi alertado pelo Senhor, e neste alerta, ele ora ao Senhor, pedindo que Deus faça a sua vingança, não a vingança de Jeremias, mas a vingança de Deus, que Deus haja com justiça, pois Ele é um juiz justo. E então Jeremias conclui dizendo, pois eu coloquei a minha causa nas mãos do Senhor. Ou seja, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, e Ele irá fazer o melhor.
Se for para me libertar, me libertará. Se for para me conduzir à eternidade, assim o fará. Mas a minha vida, a minha causa, está nas suas mãos. Como é maravilhoso nós ouvirmos este testemunho de fé do profeta e também o testemunho de fé do salmista Davi. Fé esta que nós devemos mostrar para as pessoas. Fé esta que nós temos que testemunhar para aqueles que estão ao nosso redor. E por vezes nós nos sentimos acanhados em testemunhar a fé. Por vezes parece que nós temos medo de falar de Jesus ou ainda de não saber o que falar de Jesus. Ficamos com medo, talvez, de recitar decoro o credo apostólico, a nossa confissão de fé. E hoje, como confissão de fé, nós utilizamos um cântico, um hino, bem simples, aonde nós podemos com simplicidade testemunhar a nossa fé também dentro dos nossos lares. Cantando, soli, soli Deo, somente a Deus, glória. Somente Deus deve receber a nossa glória. Somente o nosso louvor deve ser dirigido a Deus, mais para nenhum outro lugar, porque mais ninguém é digno de receber os louvores. Somente Deus, que nos criou, que nos perdoou, que nos santifica. Somente Deus. E assim também toda a nossa confiança deve estar voltada para Ele. Como é maravilhoso nós termos a certeza que nós temos um Deus que age em nossa vida. Um Deus maravilhoso, um Deus perdoador, um Deus que nos conhece muito bem. Ouvimos no relato do Evangelho, Jesus falando para os seus discípulos sobre a sua missão, sobre a sua morte e ressurreição, a maior mensagem que poderia ser dada. E os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo e ainda tinham medo de perguntar isso. E o texto bíblico depois nos relata o que os discípulos estavam conversando, já que eles não entenderam o que o mestre estava falando, a mensagem central do Evangelho, a qual os profetas vinham anunciando por ordem de Deus, eles passam a falar de algo que eles entendem muito bem, se perguntando quem era o mais importante. E talvez muitas vezes nós assim também fazemos. Ficamos pensando quem de nós é o mais importante, dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro da família. Muitas vezes no relacionamento, quando há mais de um filho, as crianças ficam se perguntando, talvez não abertamente, mas acho que o meu pai e minha mãe gostam mais do meu irmão, acham ele mais importante. E outras vezes há filhos que se acham os mais importantes. E então Jesus vem com uma palavra maravilhosa, dizendo que todos devem servir uns aos outros. Que também é o que é dito na epístola. Quando o escritor Tiago, ele aponta que a verdadeira sabedoria, ela consiste na palavra do Senhor. Não em nosso egoísmo, não no nosso orgulho, mas no que o Senhor tem orientado para nós. E Jesus resume os mandamentos dizendo: amem a Deus acima de todas as coisas e amem ao teu próximo como a ti mesmo. Amar. Amar é confiar em Deus. E nós podemos amar porque Deus nos amou primeiro. E quando nós amamos a Deus como o único e verdadeiro Salvador, nós também confiamos neste Deus. Assim como Davi está confiando. Assim como Davi está clamando a Deus que, apesar de traído, angustiado, ele diz: eu sei
que é o Senhor quem me ajuda. É Ele quem vai me libertar. Eu vou dedicar a minha vida a Ele, eu vou colocar a minha causa nas suas mãos e vou saber que Ele vai me livrar. E nós conhecemos muito bem a vida de Davi, exerceu o seu reinado, teve o seu filho Salomão que continuou esse reinado. Sabemos também que Davi, ele não foi perfeito, ele cometeu pecados, mas também ele clamou a Deus pelo perdão. E Deus esteve ao lado dele em todos os seus momentos. Como nós também cantamos já neste culto. Porque Deus conhecia o coração de Davi e Ele conhece o nosso coração. E isto é maravilhoso, é glorioso demais. Não tem o que nós escondermos de Deus. Não podemos esconder nada dele. E isso é maravilhoso, porque Ele conhece-nos muito bem e Ele sabe todas as nossas angústias, todas as nossas tribulações. Ele sabe quem nos traiu. Ele sabe quando nós também traímos alguém. E Ele age em nossa vida para que nós possamos mudar o nosso foco, que nós possamos dedicar a nossa vida a Ele em confiança, porque no Senhor nós podemos confiar. E então devemos entender o que gera em nossa vida confiar no Senhor. Confiar no Senhor nos dá perdão. Algo que em nenhum outro lugar se pode conquistar, se pode obter. Nós não conseguimos entrar num mercado e comprar meio quilo de perdão. Não existe isso. Somente o Senhor nos dá gratuitamente para nós, porque para Ele custou o seu sofrimento. Jesus também, confiar no Senhor, confiar em Jesus, também nos dá libertação. Afinal, é o Senhor quem nos libertou da morte eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdadeira libertação. Ele nos livrou da condenação eterna. E isto, de novo, é maravilhoso demais. Sabermos que nós podemos confiar no nosso libertador. Humanamente falando, diversas pessoas surgem como libertadores políticos, estruturais, econômicos, mas eles não nos libertam da condenação eterna. Se nós apenas confiarmos nestas pessoas e não dedicarmos a nossa vida ao Senhor, poderemos ter a nossa independência financeira aqui neste mundo, poderemos ter uma liberdade política em nosso meio, mas estaremos longe da salvação eterna. Por isso, novamente, devemos fazer como Davi, confiar no Senhor, orar a Ele, clamar a Ele. E, por fim, confiar no Senhor nos dá salvação. E é maravilhoso nós podermos, de noite, deitarmos em nossa cama, com ou sem dores, com ou sem preocupações financeiras para o outro dia, com ou sem momentos de nervosismo durante o dia. Como é bom nós podermos deitar em nossas camas e dizer: eu confio no meu Senhor, eu tenho a salvação eterna. Como é maravilhoso nós olharmos o exemplo do salmista Davi e dizer: nós também podemos confiar em Deus. E isto é obra dele. E é Ele quem alimenta isso em nossos corações. O versículo 7 do Salmo é dito assim: tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos.
Muitas vezes achamos que as nossas aflições aqui neste mundo são intermináveis, mas elas terão fim, porque Deus já nos livrou de nossas aflições. Talvez não vamos olhar aqui neste mundo, não vamos experimentar isto, mas na eternidade sim. E isto é maravilhoso. Aqueles que são contra Deus, que são inimigos de Deus, da mesma maneira como Tiago escreveu, também devem ser nossos inimigos, eles serão derrotados. E nós vamos ver esta derrota. De novo, porque confiamos no Senhor. E para terminar este momento, eu venho para o versículo 6, que eu pulei, justamente para terminar esta mensagem. Porque este versículo, ele deve ser a nossa resposta diária ao Senhor. Ó Senhor Deus, de boa vontade, eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei, porque és bom. De boa vontade, do fundo do meu coração, não por obrigação. Não porque eu preciso fazer isso, senão os membros da diretoria vão achar que eu deixei de ser membro da igreja. Não, eu tenho que ir na igreja, porque senão meu pai e minha mãe vão brigar comigo. Não, eu tenho que oferecer sacrifícios de boa vontade, porque eu quero fazer isso. Porque eu reconheço o sacrifício maior do Senhor em minha vida. Ele morreu para perdoar todos os meus pecados. Logo, eu de bom coração, de boa vontade, eu quero entrar na sua casa e cantar louvores a Deus. Sacrificar a minha vida para o meu Deus que me perdoou. E muitas pessoas não vão entender isso. Porque elas se perguntam como os discípulos: quem é o mais importante? Deus tem que fazer do jeito que eu quero. Porque 2 discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, quando tu estiver no céu, me dê o lado direito e para meu irmão o lado esquerdo. A mãe desses discípulos também falou isso para Jesus, porque se julgavam os mais importantes. E então ouvimos a palavra do Senhor dizendo que nós devemos servir, que nós devemos louvar a Deus. Eu te louvarei, diz o salmista, porque tu és bom. Não é porque tu me encheste de bênçãos, porque tu me curaste, porque tu isto, tu aquilo. Não, porque tu és bom. Porque eu fui perdoado pelo Senhor. Porque eu fui agraciado pelo seu perdão. E então nós podemos louvar a vida inteira ao Senhor, seja na sua casa, como hoje, seja em nossos dias, nos nossos lares, quando nós saímos e testemunhamos deste amor. Afinal, falar do Salvador também é louvar o seu nome, é mostrar que Ele é importante em minha vida. Por isso, queridos em Cristo Jesus, que nós olhemos o exemplo de Davi, a sua confiança no Senhor, e reconheçamos que nós também podemos confiar nele. Dediquemos a nossa vida ao Senhor e louvemos a Ele de boa vontade, seja na sua casa, em todas as oportunidades que tivermos, como seja no mundo, aonde nós devemos ser sal da terra e luz ao mundo, a testemunhar a mensagem do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos oriente hoje e sempre. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde nossos corações, nossas mentes, para que sempre possamos estar confiantes em Jesus como nosso Salvador e cantarmos louvores todos os dias da nossa vida. Amém.